Bom, gente, boa noite. Este é o quarto vídeo que a gente faz aqui no Sebo Clepsidra. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante sensível, bastante pertinente para os dias de hoje. E embora eu seja aqui do Sebo aquele que manja menos de quadrinhos, a gente vai falar hoje sobre mulheres nos quadrinhos. E para isso então eu trouxe alguém que manja muito disso, né? Que eu conheço já há 20 anos, conhecia como Gabi Electra, né? Vocês podem imaginar por quê. E hoje então eu estou recebendo a Gabi Franco, né? Queria agradecer imensamente seu aceite aí do nosso convite. E basicamente a gente vai usar esse tempo hoje para falar um pouquinho sobre sexismo, sobre representatividade nos quadrinhos, participação feminina nos quadrinhos. E eu acho que eu estou muito bem assessorado. Ela escreve no Judão, ela tem uma coluna lá, ela escreve no Mundo dos Super-Heróis, aqui uma das criadoras é a criadora do Minas Nerds, na verdade, né? E eu gostaria então de começar com alguns dados, né, antes de a gente passar para as outras pautas, né? Que hoje algumas fontes dão conta de que 1/3 do editorial da Marvel é composto por mulheres e de que mais ou menos, as fontes variam, mas de 30 a 50% dos leitores são também garotas mulheres. Então eu gostaria de começar, de um ponto de vista mais histórico, como que esse incremento na participação e no consumo, né, por mulheres modificou a indústria dos quadrinhos? Bom, a Marvel soltou, na verdade, uma nota o ano passado dizendo que cerca de 45% dos leitores da Marvel, em geral, eram mulheres. Agora deve estar muito mais, haja vista os lançamentos, né, que eles soltaram aí, a maioria deles com mulheres encabeçando e sendo protagonistas. Bom, esse incremento se deu justamente com isso, né? A indústria percebeu que, uau, mulher lê gibi, né? Na verdade, nós sempre lemos gibi, né? Sempre, desde os anos 70, 60, sempre lemos gibi. Mas esse mundo sempre foi muito masculino, né? E desde que os gibis surgiram, na verdade, né? Lá nos anos 30, 40, os heróis surgiram por causa da guerra, a gente sabe disso, né? Surgiram por causa da Segunda Grande Guerra e na verdade eles surgiram com essa ênfase de dar esperança pro povo e tudo, e aí os homens foram uma massa que compraram muito isso, porque eles eram na verdade os soldados que iam pro fronte, né? A mulher ficava trabalhando aqui, né? Ficava cuidando do mundo que precisava ser sustentado enquanto o homem ia pro fronte. Então os heróis foram meio que criados pra como é que se diz? Inspirar esses soldados, né? Então foi criado com uma mente masculina, foi criado para que a massa masculina consumisse isso. E hoje em dia isso tudo mudou, né? Graças a Deus não mudou desde a guerra, muitas coisas mudaram e a mulher tá aí no mercado, na vida em geral e lutando e pleiteando por igualdade, e isso também se reflete nas HQs. Então a gente vê muitos, acho que cerca de quase 30% dos títulos da Marvel são hoje quase encabeçados por mulheres. Bacana. E a gente não tem muito como fugir da Marvel, da DC, né? Quando a gente vai a Marvel e a DC são as né? maiores, mas existem outras também. Exato. A Valiant, a Image, que estão também super investindo nesse mercado também de mulheres protagonistas. E tem HQs incríveis com mulheres protagonistas. Sim. Mas, assim, as duas são realmente os pilares são os parâmetros do comics americano. Né? E quando a gente fala, então, dessas questões de gênero nas HQs, a gente usa esses parâmetros, né? A gente não pode deixar também de lado um universo rico, né, das HQs independentes, das HQs mais alternativas, né? Mas a gente pode se lembrar do Love and Rockets, por exemplo, né? Love and Rockets, Fan Home, exato. Mouse, por exemplo. Exato. Mas, quando a gente discute essas questões de gênero, e a gente percebe talvez um problema, o problema está nas HQs comerciais ou também nessas HQs independentes, alternativas. A gente precisa ainda ver algumas mudanças. Não, as HQs alternativas sempre foram mais vanguardistas do que as comerciais, óbvio.
Sempre houve mulheres encabeçando histórias, inclusive mulheres roteiristas de HQ, sempre houve mulheres que escreveram HQs alternativas desde do começo das HQs. Né? Na verdade, as heroínas, até antes da Mulher Maravilha, por exemplo, a primeira heroína que ganhou uma HQ foi a Xena. Né? Mas antes dela tinha ainda Miss Furry, tinha toda umas heroínas, na verdade, que não eram, como é que se diz? Não tinham poderes fantásticos, né? Eram gente como a gente, mas que solucionavam crimes e eram mais voltadas para... Eram mais noir, né? Aquela coisa mais noir. Então, a Miss Furry, por exemplo, ela era uma socialite de dia e à noite ela era uma investigadora, entendeu? Não tinha poderes fantásticos como a Mulher Maravilha tem, não era uma semideusa, não era isso, mas ela era uma heroína de uma certa forma, né? Então, assim, as mulheres sempre encabeçaram as HQs independentes nunca tiveram esse problema, mas é bom que sempre haja mais mulheres, portanto, se tem problema ou não. Sem dúvida, sem dúvida. E eu me lembro, por exemplo, de ler as primeiras HQs do Sandman que eu conheci, com um jogo de você, e você tinha a Fox Glove, por exemplo, personagens. Da coisa do lesbianismo. Exato. Foi uma das primeiras HQs, na verdade, que abordaram, na verdade, o lesbianismo. Isso foi muito incrível. Naquela época, né? Naquela época, nos 80. Mas assim, existem muitas HQs dos anos 80 que tocavam em grandes assuntos de representatividade, né? Mesmo não tendo mulheres como protagonistas, né? A gente pôde... Recentemente foi relançado Lanterna Verde e Arqueiro Verde do Dennis O'Neil e do Neil Adams, que foi um período, né, dos anos 70, onde eles fizeram questão de mostrar problemas como racismo, abuso de drogas e diferença de gêneros e de classes sociais, lutas de classe na HQ. Aquilo é incrível, cara. Se você pegar esse material hoje em dia está super recente, né? Na verdade, exatamente, os assuntos estão atuais ainda. Mas assim, as HQs sempre foram uma plataforma muito grande, né, de reflexo da sociedade, assim como a literatura. E eu acho que assim, quando a gente fala, né, da participação, algo que vem à mente, eu acho que é discutir não só quantidade, mas também, né, qualidade. Né? E isso me lembra um pouco um teste que foi proposto nos anos 80 pela... Alison Becker. Exatamente. Então, o teste de Bechdel, né, que pergunta algumas coisas sobre as narrativas de ficção. Né? Então, como saber se uma narrativa de ficção desenvolve personagens femininas com complexidade, né? Exatamente. Exato. Sem tratá-las como coadjuvantes ou como... Uma das perguntas, acho que a base seria, você tem duas ou mais personagens femininas que conversam sobre alguma coisa que não seja garotos ou homens, né? Exatamente. E a gente sabe que se você pegar uma lista de filmes, né, bem-sucedidos de 3, 4 décadas pra cá, pouco se salva. Né? E nas HQs, assim, isso melhorou? Como é que as HQs de hoje melhorou. Agora melhorou. Do ano passado pra cá foi um boom, assim, de boas histórias. Mas assim, não que antes não tivessem boas histórias, mas realmente do ano passado pra cá, principalmente o que tá chegando aqui no Brasil agora, uma melhoria de 200%, isso é incrível. Mas ainda, desde 2010, mais ou menos, que a gente está tendo uma progressão nisso aí. Né? E aí as mulheres também estão sendo o centro da história, estão protagonizando a própria história. Né? Que é isso que a Alison Bechdel propõe no teste Bechdel. Inclusive o Minas Nerds entrevistou a Alison Bechdel. E ela falou como ela criou esse teste. Ela falou assim que esse teste, ela foi totalmente sem querer. Ela falou assim, inclusive, que ela roubou esse teste de uma amiga dela. Exatamente. Falou que uma amiga dela falou assim, eu não assisto um filme se não tiver esse item. Ela falou, caraca, que genial isso daí. Aí ela falou que ela roubou essa história e hoje ela é super famosa. A gente costuma dizer que a Alison Bechdel é mais famosa pelo teste Bechdel do que pelas HQs que ela lançou, né? E ela falou, sim, eu concordo. É isso mesmo. Mas assim, existem muitas HQs que se encaixam no teste Bechdel tranquilamente. Posso citar umas 3 aí que mais tarde a gente cita. Bacana. E assim, a gente também tem uma preocupação, acho que vocês muito mais do que a gente, né? Seria, a participação hoje é maior, né? A qualidade então também é maior, mas e o ambiente? Né? Então, para uma mulher hoje, escrever quadrinhos,
resenhar quadrinhos, discutir quadrinhos, que tipo de resistência, que tipo, né, conhecendo a sociedade que a gente vive, eu não vou nem perguntar se você já sofreu preconceito, vou perguntar que tipo de preconceito, de postura subestimadora, né, você enfrenta e as criadoras enfrentam também, né? Porque... eu não posso falar pelas criadoras, eu conheço algumas que sofreram, sim, ainda sofrem uma resistência de homens, cara que quer dar dica de como desenhar para uma desenhista, sabe? Porque, né? Aquela mulher... Mansplaining. Mansplaining, toda coisa. Eu falo por mim, e eu sofri muito. Eu sofri muita resistência. Eu escrevo sobre quadrinhos desde 2000, basicamente. Eu comecei em grandes sites, eu comecei no Omelete, depois eu fui para HQM, depois eu escrevi para alguns outros menores, mas eu fui uma das primeiras mulheres a ter uma coluna no Omelete escrevendo sobre quadrinhos. E aquilo era terrível, porque eu recebia e-mails de caras me xingando e falando: meu, quem que você pensa que você é? Como é que você pode falar de quadrinhos? Você não sabe nada. Você não sei o que, essas coisas. E o Minas Neto nasceu por conta dessa opressão, desse bullying, na verdade. Porque eu sempre fiz parte de fóruns de quadrinhos, sempre quis discutir quadrinhos, porque faz parte da minha profissão. Eu escrevo sobre isso, então eu tenho que saber novidades, eu tenho que saber o que o público está pensando, tanto masculino quanto feminino, eu tenho que saber. E eu sempre fiz muito parte de fóruns, de grupos de discussões sobre. E sempre fui alvo de mansplaining, sempre fui alvo de xingamento, sempre fui alvo. E aí a última vez que aconteceu foi justamente em 2015, quando um cara me xingou muito, que na verdade eu quis dizer pra ele que o Wolverine tinha tido um caso homossexual com o Hércules. E aí ele falou: não, que isso não aconteceu. Aí eu falei: claro que aconteceu. Aí eu escaneei a página e mostrei pro cara. E aí o cara ficou muito puto comigo. E aí ele saiu xingando assim, né, até a minha 5ª geração toda. Aí aquilo foi um gatilho muito grande pra mim. É engraçado, porque parece assim que foi a gota d'água de anos que eu ouvi coisas. Mas assim, eu ouvi até editor chegar pra mim e falar pra mim: eu não vou te passar aquela matéria, sei lá, sobre Crise nas Infinitas Terras, mas eu queria que você escrevesse sobre o uniforme da Mulher Maravilha. Sabe? Então assim, era claro que ele estava dizendo pra mim: você não tem capacidade de escrever sobre Crise das Infinitas Terras, mas você fala sobre o uniforme da Mulher Maravilha porque é coisa de mulher, né? Moda, Mulher Maravilha. Então assim, é aquela coisa que você não aguenta. Quando assim, foram muito choro no banheiro e respirar fundo e voltar lá e falar: não, eu vou fazer uma matéria do caralho, ele vai ver, né? Que ele não tá falando com qualquer uma, não. E sim, foi muito tempo dando murro em ponta de faca. E aí com esse cara foi meio que voltou tudo, flashback. Até que eu falei: não, vou criar um lugar, um fórum, um grupo de discussão onde só entre mulher. Onde uma mulher não se sinta constrangida de perguntar qual foi o número que aconteceu isso, se os X-Men, qual é a cronologia dos X-Men, sem que o cara tire sarro da cara dela. E não tenha medo, que ela queira fazer, porque isso inibe. Esse também foi um grande problema, Cid, da própria disseminação das HQs, né? Como era um universo muito masculino e os meninos meio que se apossaram disso, eles espantaram as mulheres, né? Então toda menina que queria se aproximar disso, saber um pouco mais, os caras falavam assim: você nunca vai saber. Um negócio que tipo, eu leio desde quando eu tinha 4 anos de idade, sabe? Dando carteirada nerd, né? A gente que gosta de música e da cultura gótica, a gente sabe como é o negócio, né? Acontece a mesma coisa com a gente, né? Você conhece aquele disco do Neubauten que foi lançado em 1900... Mas fala 3 músicas do single, exatamente. tal. Lembra? Na Galeria do Rock. Então me dá essa camiseta aí. Era aquela coisa. A mesma coisa acontece ainda hoje, por incrível que pareça, com a cultura nerd, né? Então, se você é mulher, então me cita 3 obras do Steranko. Entendeu? Me fala do Steve Ditko, 3 personagens que o Ditko criou. Sabe, essas coisas, você fala: eu não preciso provar nada pra você, eu gosto disso. E saiba eu muito ou pouco, me deixe gostar disso. Ponto final, né? E você falou assim, das pessoas que leem quadrinhos desde cedo, né? Sim. E isso me faz pensar um pouco na questão da representatividade, né? Sim. Algo que acaba atraindo as pessoas para esse universo, né? Quão importante é para você essa questão em relação às leitoras mais jovens, às leitoras que estão se vendo mais representadas nos quadrinhos e não apenas como coadjuvantes para servir de colírio para os leitores, né, homens, etc.
Na verdade, é isca de venda, né? É. As mulheres nos quadrinhos, grande parte da história das mulheres no quadrinho serviram como isca de venda. Você põe uma heroína gostosona na capa, seminua, e aí a galera ia comprar porque, pô, né? Não é material pra punheta ainda, né? Praticamente. E não pra curtir aquilo. E pra mulher, aquilo lá não servia pra nada, né? Porque ela não se via naquela heroína. Você perguntou sobre representatividade. Representatividade é tudo. É tudo. Você se vê, você se enxergar naquela heroína e falar, cara, podia ser eu. Incrível, podia ser eu, porque ela é uma estudante, ela de classe média, ela é negra, e podia ser eu. Então, por isso existe... tem muito cara nerd antigo que vem e fala, estão transformando um monte de herói agora em mulher, cara, isso é representatividade, né? Isso também serve pra continuidade das HQs, né? Tipo, o Homem de Ferro não vai viver pra sempre. Aliás, eles matam toda hora. Né? A gente sabe disso, né? Nas HQs ninguém mata e ressuscita, mata e ressuscita. Então, pra que isso acabe, criem, né? Tipo, passe o legado pra outras coisas. Então, assim, a representatividade pra mulher, pras meninas, pras novas leitoras, é tudo. Grande parte do crescimento das HQs, de leitoras, na verdade, que leem, né? Grande parte do crescimento de leitoras das HQs se dá por conta da representatividade. Então. E eu acho que é diferente, né, o que muitas vezes a gente vê hoje. E para dar um exemplo, eu citaria um caso bem polêmico, né, da Arlequina, que surgiu quase como uma mulher coringa, né? Então, com o tempo, né, depois de ela ter surgido, de ter feito o papel dela nas animações, ela nas HQs ganhou uma sobrevida, primeiro num relacionamento abusivo com o Coringa, e depois se libertando desse relacionamento e inclusive engatando uma relação com a Poison Ivy, né? Então, esse tipo de mudança, esse tipo de transformação vem sofrendo resistências também, e até que ponto isso é o padrão, ou é um ponto fora da curva, é algo bacana, mas que não representa a indústria? Olha, é o seguinte, resistência sempre vai ter, a gente sabe, de tudo. Sempre quando você quer mudar, você quer quebrar paradigma, você vai encontrar resistência, né? Não é à toa que é um paradigma, senão não seria um paradigma a ser quebrado. Exato. Então assim, resistência sempre vai ter. Então existem os nerds antigos que chegam e falam, a Arlequina tinha que ser namorada do Coringa. Acho que a grande porcaria que se deu foi que levaram a Arlequina e o Coringa pro cinema. Né? E esse romance não, né? Tipo, esse relacionamento abusivo foi massificado. E isso não poderia ter acontecido, né? Então assim, nas HQs existe essa evolução da Arlequina. Realmente, como você falou, a Arlequina foi criada pra animação do Batman, na verdade, no desenho ela foi criada, pra ser uma parceira do Coringa, na verdade uma Coringa mulher. E na verdade, a história da maioria de todas as heroínas, né? Todas as heroínas foi criada para ser sidekick. Por exemplo, a Electra foi criada para ser sidekick do Demolidor. E assim vai, né? Então, na verdade, a maioria das heroínas foi criada à sombra dos heróis. Agora que elas estão sendo protagonistas das próprias histórias. Muitas delas não tinham nem história. Eles estão tendo que criar agora uma história, um background uma origem para as heroínas. Então, isso é muito problemático. Agora que estão sendo criadas heroínas com histórias sólidas, com passado sólido. Se você for pegar, por exemplo, uma heroína que tem um passado sólido como o Wolverine tem. Não tem, cara, é muito difícil. Agora tem. Mas se você for pegar lá atrás, é muito difícil. Fora de ter sofrido todas aquelas, né, viravolta que a gente sabe que existe nas HQs, né? Mas o caso da Arlequina, pra mim, primeiro, eu vou criar polêmica dentro da polêmica. Eu não acho que a Arlequina seja uma heroína empoderadora, pra mim, eu não acho. Eu acho ela ainda muito sexualizada, mesmo com essa questão da relação homossexual com a Ivy, que eu acho super positivo. Eu acho ela ainda super sexualizada. Toda vez que ela aparece, mesmo, por exemplo, no cinema, ela foi super sexualizada. Então, assim, eu acho que foi um ponto muito positivo que a DC achou de dar um somebody love aí, né, nessa relação abusiva dela com o Coringa. Falou, não, vamos pôr ela agora se vingando do Coringa, chutando ele e ficando com a Poison Ivy. E a relação delas é muito legal. É linda na HQ, é muito legal, é respeitosa, é cheia de carinho e amor. É completamente diferente
né, da relação que ela tinha com o Coringa. O Coringa é, ao meu ver, o melhor vilão das HQs. E o melhor vilão, eu digo, e por melhor vilão eu quero dizer, ela é a pior pessoa que poderia existir, né, se fosse verdade. Ele é incrível, ele tem muitas camadas, né, pra você estudar o Coringa. Ele é monstruoso. O Coringa é incapaz de amar qualquer um. E não existe amor dele pela Arlequina. Não existe. A Arlequina é um instrumento que ele usa pra conseguir alguma coisa, assim como todo psicopata usa alguém pra conseguir, né? Ela é só um meio para os fins dele. Só isso. Então não existe isso. E o problema da Arlequina é que ela é dependente do Coringa. E ela acredita que ele a ama. E ela o ama. Mas ele não a ama. Então assim, aquela treta toda. E no filme isso ficou muito claro, né? Tipo, eles se amam, que lindo, o casal mais maravilhoso da DC. E o cara mete porrada nela, quase mata ela afogada, toda aquela coisa, deixa ela pra lá, né? Se ferrando lá na luta do Esquadrão Suicida. E a gente pergunta, cara, que diabo de amor é esse? Não existe. Eu fiquei muito pé da vida, inclusive escrevi até uma crítica no Minas Nerds, metralhando o filme, literalmente, falando que a DC tinha um dever moral de colocar ali, nem que fosse uma linha da Amanda Waller, né, que era a mentora deles, pra Arlequina, falando, cara, você não acha que o cara pesa na sua? Tipo, não acha que não é legal esse relacionamento? Só uma linha. Se ela falasse uma linha, ela causaria reflexão do povo pra não achar que aquilo era um relacionamento. Então assim, a DC pecou muito isso e usa a Arlequina e o Coringa como marketing, na verdade, né? Pra vender um casal, por mais problemático que isso. Então isso é muito ruim e muito problemático em níveis estratosféricos. E não é difícil encontrar pessoas que assistiram ao filme e saíram falando algo como, poxa, o que eu queria, o que eu busco na minha vida é uma relação como a do Coringa e da Arlequina. Meu Deus! Sabe? Então assim, você fala, aquele tipo de amor. Que tipo de amor que a cara bate nela? É isso que você quer? E não é difícil, não é difícil. Então, uma coisa é você ter fetiche sexual, outra coisa é você ter um relacionamento onde a pessoa bate em você no dia a dia. Tipo, pega lá um copo. Não. Ainda mais pensando que o público-alvo adolescente. É o público-alvo adolescente. Exatamente. Que não tem, na verdade, uma referência de relacionamento bom, que não tem, né? Foi o que você falou antes nos bastidores, a gente falando, esses parâmetros de relacionamento, né? Exato. Quais são os parâmetros de relacionamento que as pessoas têm? Né? Os adolescentes, infelizmente, não têm um parâmetro bom, até porque não vem na própria casa deles, né? Sim. Isso. Então é muito difícil. Então, eu não sei, eu acho que desde A Mulher Gato, do Tim Burton, que não exploravam sexualmente tanto um ícone como fizeram agora com a Arlequina. Né? E a questão da Arlequina também é uma coisa que me incomoda muito na personagem, principalmente no filme. Isso ficou muito claro que ela é infantilizada no filme. Sim. Ela fica dando aquelas risadinhas assim. Gente, a Arlequina não é assim. A personagem dela não é assim. Ela é louca, ela é meio bilolada, mas ela é inteligentíssima. Né? Ela é uma psiquiatra. Né? Então assim, ela é super inteligente, ela não é tontona, tipo, vou me fingir de louquinha, de parecendo que eu sou uma colegial perdida e vou fazer assim, não, ela dá uma de louca, mas ela é consciente do que ela faz, ela é estrategista, ela sabe o que ela tá fazendo ali, ela sabe o que ela quer. No filme parecia que ela era uma colegialzinha perdida, e eu achei aquilo ridículo. Só para então concluir assim, eu acho que pensando então como eles pegaram o primeiro estágio dela para levar para o cinema, para expor exatamente, de uma o forma, primeiro estágio das HQs, né? Quando ela surgiu na animação na verdade, né? A origem na dela. série animada, e aí de repente você tem um desserviço brutal, né? Mas pensando nela nas HQs, ela servindo como um exemplo de uma rota de fuga para um relacionamento abusivo. Sim, foi incrível. E assumindo também, expressando uma sexualidade que desafia um tá pouquinho, né, essa visão heteronormativa de mundo, etc. Que outras iniciativas a gente tem de representatividade que vão além também da questão do gênero? Por exemplo, como que as mulheres
estão sendo representadas em relação à etnia, em relação à religião. Ah, tem muita coisa legal. Tem a Miss Marvel, né, muçulmana. Tem a Miss Marvel, assim, pra mim, a maior ícone de representatividade atual é a Miss Marvel. Porque ela é muito disruptiva, cara. Ela é uma adolescente muçulmana, na verdade paquistanesa, morando nos Estados Unidos, sofrendo todo o bullying americano em cima dos muçulmanos. E aí ela se descobre, na verdade, ela passa pela névoa terrígena, ela descobre poderes dela. E aí ela tem que se descobrir heroína. Como ser uma heroína, né? Então, assim, além de ser uma adolescente, ter milhões de questões na cabeça, ela ainda tem que saber como ser uma heroína, porque agora ela tem poderes como que ela, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades, aquela coisa não muda, né? E essa questão que, na verdade, é a jornada do herói, no caso, é a jornada da heroína, que se difere um pouco da jornada do herói. Porque quando chega a vez da mulher passar pela jornada do herói, ela tem lá a fase da barriga da baleia, que é ela cair em si e falar, caraca, isso é uma missão que eu tenho que cumprir, eu não posso fugir desse objetivo, não sei o quê. A mulher ainda tem que se encontrar como mulher. Na cabeça dela, na jornada da heroína, ela passa pelo questionamento de identidade. Será que eu estou sendo... Será que eles vão me reconhecer como mulher, Kamala Khan? Ou será que eles vão sempre me comparar com o Homem-Aranha? E é assim que a mulher sempre passa. A jornada da heroína, ela passa por essa questão da identidade, de ela saber quem ela é, né? A mulher passa por isso. Será que se eu conseguir, por exemplo, se eu for uma grande executiva, será que eles vão me reconhecer pelos meus méritos ou eles vão sempre pegar como parâmetro Bill Gates? A mulher não quer isso, ela quer ser reconhecida como é, né? A trajetória dela. Então essa parte da jornada da heroína é muito incrível, que praticamente todas as heroínas passam por isso e a Kamala também passa. Mas a gente tem muita questão de representatividade. A gente tem heroína trans, né, no Batman. A gente tem... Quem ela é? A namorada do... da Batwoman. Batgirl. A namorada da Batgirl, ela é trans, na verdade. O que mais? Ah, tem a própria Batwoman, que é lésbica, também. Tem muita coisa. Em relação à autoestima, em relação ao corpo. Tem a Fate da Valiant, que é uma heroína gorda. É incrível, ela é gorda, né? Tem também questão de classe social, por exemplo, e até condições de realmente socioeconômicas. Tem uma HQ chamada Beach Planet, na verdade, que eles falam justamente sobre detentas. Né? Não é uma HQ clássica de heroína, mas elas são heroínas dentro do contexto onde elas se apresentam. E falam sobre mulheres detentas, tipo um Orange is the New Black, mas não é. E no futuro, é incrível essa HQ, aliás, incrível, tem que publicar aqui no Brasil. Mas assim, são muitas. A própria Oráculo, por exemplo, era também uma heroína que era também andava de cadeira de rodas, que era capacitista. E pensando na questão da jornada da heroína, então, essa busca de identidade, esse fantasma, né, de sempre comparar a mulher com um exemplo bem-sucedido de homem, em uma posição equivalente, isso está sendo levado de uma maneira saudável, do seu ponto de vista, quando essas personagens surgem ocupando espaços ocupados anteriormente por homens, como, por exemplo, o Homem de Ferro, o Thor. Como você avalia a maneira como estão introduzindo essas personagens femininas? Incrível mesmo. Eu lembro de uma passagem até do Thor, onde a minha filha de 9 anos leu, e era assim, era uma passagem dos Vingadores, e a Thor, ela estava em Asgard, e aí os deuses lá em Asgard submetiam a Thor a uma série de tarefas que ela tinha que cumprir, e eles tinham feito isso com o Thor, homem, né? Eles estão fazendo isso com a Jane Foster agora. E a minha filha veio falar isso pra mim, ela leu, e a Valentina levantou esse questionamento pra mim. A Jane Foster, ela cumpriu... Ixi, caiu. E aí, como é que tá? Não, tá mais pra cá. Gente, só um segundinho. Aqui. Aí.
Entendeu? Aqui, vira aí pra você. Não, segura. Ah, aqui tá em cima. Essa parte vai ter que cortar. Não vai ter jeito. Aqui, ó. Vira aqui. Sobe aqui. Aí. Essa parte que ela veio me questionar era justamente a Jane Foster tinha passado por todos os trabalhos lá que o Thor tinha que passar, mas de uma forma muito melhor. E ela tinha feito a coisa com muito mais facilidade. Entendi. E os próprios deuses depois chegaram e falaram assim, nossa, ela foi muito rápida. Como que ela se desvencilhou disso de um jeito tão assim? Então assim, eles mostraram ali que assim, ela passou exatamente pelas mesmas provações e se deu muito melhor. De uma forma muito... Aí a Valentina, de 9 anos, e ela ama a Thor, né, verdade, ela se identifica muito com a Thor, que ela fala, ela é loira, né, e ela se vê na Thor. E ela falou assim, mãe, ela fez exatamente o que Thor fez, mas de uma forma muito melhor. Ela é muito melhor que o Thor. Então assim, foi um questionamento que a minha filha passou pra mim. Eu achei aquilo incrível. Falei, nossa, que incrível essa história, né? E a própria Kamala também, agora nos Novos Vingadores, ela tá numa equipe muito interessante. Porque ela tá com Miles Morales, que é o Homem-Aranha, e ela tá com Nova, que também tá na mesma idade dela. E ela mete muito pau no Nova. Ela fala, você é um babaca, por que você faz essas coisas? Porque ele é todo impossível, ele quer mostrar que ele é um cara fodão, que ele, né? Porque eles são os novos Vingadores, então eles têm que mostrar pros Vingadores que eles estão ali pra, né, ser o máximo. E eles são um bando de adolescente, na verdade, que tá aprendendo a lutar. E aí o Nova quer sair arregaçando tudo, e a Kamala chega pra ele e fala, você faz tudo errado, não é assim, né? Aquela coisa que a gente sabe que os homens meio que são assim. Então, assim, né, nesse quesito, elas estão sendo super bem representadas mesmo. Então, e uma coisa que eu também me pergunto às vezes e quando a gente sai do universo das HQs e passa a interagir com outras frentes, né, de luta social, né? Então, pensando um pouquinho no que aconteceu recentemente, né, em outubro, quando a ONU apresentou a Mulher Maravilha como embaixadora honorária, com o objetivo de empoderar meninas e mulheres, né? Você teve uma reação imediata, né, por parte, inclusive, assim, de movimentos feministas do mundo inteiro, assim, que não encaravam a Mulher Maravilha como uma boa embaixadora, e a pressão foi grande. Recentemente, agora, a ONU destituiu a personagem deste cargo simbólico que ela exercia, né? Como que você encara essa controvérsia, assim? Então, na verdade, assim, a Mulher Maravilha sempre foi um ícone feminista. Ela foi criada para ser um ícone feminista. Ela sempre foi, gente. Nos anos 60, ela foi capa de revistas feministas, editada pela Gloria Steinem. Simplesmente, né? Uma das maiores ícones feministas que temos hoje sempre foi a Mulher Maravilha. A pressão veio por conta de um povo que não entende a Mulher Maravilha como um ícone feminista, e mais, eles acham que uma representação de HQ não é a mais fiel para ser um ícone, tinha que ser uma mulher real. É isso, né? Mas a gente sabe que não é isso, né? O que o símbolo significa, é o que a inspiração que ele causa. Senão os heróis não serviriam para nada, né? Os heróis servem para inspirar, os heróis servem para nos inspirar. Eles não são reais. Quem dera eles fossem, mas eles servem para nos inspirar. Então, assim, a Mulher Maravilha estava ali como um ícone representativo para inspirar as mulheres. E aí, grande parte das feministas chegou e falou que não, que precisava ser uma mulher real. E aí, assim, é muito difícil, sabe? Eu, como nerd, como defensora da Mulher Maravilha, sempre vou achar que ela tem que ser um ícone da ONU, do feminismo, né? Sempre vou achar, porque eu sou nerd e eu me inspiro muito nela, né? Mas a gente há de convir de que realmente existe uma base ali, né? Elas acham que tem que ser uma mulher real. Eu vou só pedir um segundinho pra gente poder ajustar aqui, que você tá sendo quase cortado, assim. Pelo contrário, aí. Mais um pouquinho. Não. Pelo contrário, pra cá. Pra mim, vira pra mim. Aí. Mais um pouquinho. Aí tá ótimo. Perfeito, obrigado. Então, assim, foi muito triste. A gente ficou arrasado.
Entendi. As meninas nerds ficaram arrasadas quando a Mulher Maravilha foi destruída. Foi muito rápido, né? Foi. Foi questão de meses, acho que 2 meses depois ela já tinha sido destruída. Foi muito ruim. E aí isso também serviu de premissa para que os machistas chegaram e falaram, viu, as próprias feministas se boicotam. Porque foram elas que foram lá chiar e por causa delas que o negócio caiu. Então assim, é uma coisa muito difícil, porque assim, a gente sabe que todo movimento social é polarizado, né? Existem correntes dentro desse movimento social, ele não é só social, ele é político também. Então existem muitas correntes, no feminismo, sim, e ele sim, tem horas que ele não encaixa. Sim. E falando assim, em outra controvérsia recente também, a gente vê como que essas diferentes maneiras de lidar com a representatividade, com a presença feminina nos quadrinhos, muitas vezes também gera alguns atritos, né? Por exemplo, a personagem Batgirl, por exemplo, ela apareceu numa capa, né? Na edição comemorativa. Uma edição comemorativa, né? Uma capa alternativa, né? Capa alternativa. E a Batgirl já está no 75 anos do Coringa. Exato. E ela já está também num momento muito diferente do que nós víamos, super empoderada agora, exato. Escrita por mulher, inclusive. Se eu não me engano, a Gayle Simone estava escrevendo ela na época. E aí vem um artista brasileiro, inclusive, né? Rafael o Rafael Albuquerque, e criou uma capa que homenageia um clássico, né? Que é a Piada Mortal, do Alan Moore, e coloca... Onde existe uma questão do abuso aí, né? Exato. Do Coringa com a Batgirl. Exatamente. E ele retrata isso na capa. E aí essa capa também, ela acabou sendo abortada, né? A própria DC resolveu cortar a capa. Na verdade, o Rafael Albuquerque pediu para DC tirar a capa, porque ele não se sentiu bem, tendo em vista a reação nas redes sociais, ele se sentiu super perseguido. Ele falou, não, nunca foi intenção minha machucar ninguém, nem fazer apologia ao abuso. Eu quis homenagear a Piada Mortal e aquilo acontece na Piada Mortal. Ponto final. Acontece. Entendeu? E em outro caso também, a mesma obra, né, a Piada Mortal, foi adaptada como animação. E você teve ali... Muito mal adaptado, por sinal. Você tem um enxerto narrativo de cerca de 30 minutos. Completamente aleatório, que não faz parte da HQ original. E que vai dar um enfoque maior na Batgirl, trazendo ela enfoque também... errado na Batgirl. Colocando ela como uma fangirl do Batman, né? Uma sidekick do Batman. Na verdade, o que eles fizeram? Eles pegaram esse enxerto aí de uns 30 minutos, queira ou não, isso é uma grande parte do filme, né? Porque ele é curto. São 75 minutos? 75 minutos. Então, grande parte do filme ele mostra a trajetória da Batgirl com o Batman e ela sendo a Batgirl para chamar a atenção do Batman. Não sendo a Batgirl porque ela quer ser a Batgirl, porque ela quer ser uma paladina da justiça, né? Protagonizando a própria história. Não, ela quer ser uma Batgirl para chamar a atenção de um cara. Pior, ela se envolve sexualmente com o Batman. Porque não, errado. A Batgirl pro Batman, ela é uma criança. Ela é filha do melhor amigo dele. Como assim? Né? O que o comissário Gordon ia pensar? O Batman transando com a Batgirl. Não, tudo errado, né? E aí ela também flerta com um criminoso. E ela meio que também tem um crushzinho no criminoso. Então ela fica dividida. Ai, quantos homens eu quero? Sabe? Não. O foco dela tinha que ser combater o crime, não para quantos homens ela quer dar, né? Então foi tudo errado naquela adaptação. Tudo errado. A parte quando eles começaram a adaptar realmente a HQ, até foi ok. Porque realmente apareceram muitas referências a HQ e tal. Mas essa parte, gente, podia descartar, tirar completamente. Completamente. Eu não sei porque eles fizeram isso. Eu creio que eles quiseram criar algum tipo de intimidade do público com a Batgirl, para que depois isso, o abuso do Coringa, causasse algum impacto na audiência. Então, assim, talvez quiseram que a audiência se importasse com ela, exatamente, se importasse com ela, para que depois, principalmente quem não leu o HQ, depois ficasse tocado quando ela sofre realmente o abuso do Coringa. Então aquilo, foi uma pastite, horrível. Sobre a Piada Mortal e sobre a capa do Rafael, eu vou ser polêmica novamente. Eu não achei aquela capa ruim. Não achei. Achei aquela capa
contextualizada. Era uma capa alternativa em homenagem a 75 anos do Coringa. Qual foi a obra que melhor retratou o Coringa em todo o universo? A Piada Mortal. Ponto final. Então assim, Alan Moore conseguiu mostrar ali na Piada Mortal o quão monstruoso o Coringa é. Nunca foi apologia ao estupro, inclusive nem fica claro se foi um estupro ou não, tá? O Alan Moore mesmo fala que não foi. Exatamente, o próprio Alan Moore chega e fala que não foi um estupro, foi um abuso e que ele quis, né, na verdade é que ele quis causar a comoção do comissário Gordon, né, e quis, né, pegou o ponto fraco dele, que era filho. Não que ele não tenha sugerido pro pai dela que ela tenha sido estuprada. Exatamente, mas era essa, ele é um vilão psicológico, ele trabalha com a psique da pessoa. Não necessariamente ele precisa fazer, ele precisa sugerir. E a sugestão é muito pior do que a ação, a gente sabe disso. Porque a nossa cabeça pira, né? E o Coringa usa isso a favor dele. Por isso que ele é tão genial. Por isso que ele é um melhor vilão dos HQs. Porque ele trabalha com o nosso psicológico. E ele acaba com ele, né? E a premissa da Piada Mortal, que é o Coringa querendo mostrar pro Batman e pro comissário Gordon que qualquer um pode virar um vilão. Entendeu? Que depende da vida que você teve, né? No próprio filme do Batman do Nolan, ele usa essa frase, né? Ou você vive para ser o herói, né? Ou você morre e é o herói, ou você vive bastante para virar o vilão. Ele fala isso. Então, assim, é o Coringa. Pra mim, o Coringa é o Heath Ledger. O Coringa Forever é o Heath Ledger que melhor sintetizou o Coringa nas telas. Então, assim, o Coringa é um monstro. E ele fez isso para destruir o comissário Gordon e pra mostrar pra ele que ele também poderia ser um vilão. E aí no final o Batman chega pra ele e fala, não, existe uma escolha, existe uma coisa chamada escolha. Pode acontecer tudo de merda na nossa vida, a gente escolhe o caminho que a gente quer levar. Entendeu? E você escolheu um que não é um legal. E é essa a questão. O Batman é a ordem, o Coringa é o caos. É isso. E é por isso que a relação deles é tão incrível, né? Porque eles são os grandes maiores ícones, um dos maiores ícones da DC. Mas assim, eu não achei a capa do Rafael Albuquerque abusiva, eu achei que ele homenageou realmente o Coringa. E aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu na HQ. Então, uma coisa tem que como eu tirar, também apagar. queria até citar, assim, algumas perguntas que surgiram assim, na época, questionavam o seguinte, poxa, mas onde que você vai ter uma capa de uma revista do Batman com o Coringa colocando o Batman numa situação tão vulnerável? E surgiram vários exemplos, né? Então o Batman pendurado pelo pescoço num relógio, o Coringa com uma arma na cabeça dele. E sim, sempre. O Coringa sempre colocou o Batman em... Gente, não é à toa que o Coringa incomoda tanto o Batman. Porque ele é o contraponto do Batman, ele incomoda o Batman. Então por isso que eles são, né, que eles são oponentes. Por isso. Mas eu também entendo um pouco as pessoas que se incomodaram, eu acho que... Sim, eu entendo porque elas acharam que isso foi uma apologia ao abuso. Não foi uma apologia ao abuso, gente, foi uma homenagem a uma HQ onde o abuso acontece. Não dá pra tirar isso. Aconteceu. A questão é essa. Então eu acho que, assim... Talvez com o contexto certo, olha, isso aqui não se refere a Batgirl hoje. Sim, não é hoje, é uma homenagem, 75 anos do Coringa. E o ápice do Coringa é na Piada Mortal, gente, não tem o que falar. Então, e aí, retomando agora uma outra coisa, a gente falou um pouco da participação, a gente falou um pouco de sexismo, a gente falou de representatividade, a gente comentou, né, algumas polêmicas que às vezes colocam a gente numa posição assim, difícil até de se posicionar, né? A gente às vezes fica meio como espectador, sem saber muito bem o que está em jogo, né? Mas agora pensando nos leitores, né? Eu tenho uma amiga que conversou comigo numa festa recentemente e ela me falou o seguinte, ela falou que o plano de leitura dela de 2017 é ler HQs o ano inteiro, desde que sejam HQs escritas por mulheres. Não vai conseguir, ainda então, bem. Eu queria pedir para você assim, algumas dicas para pessoas como ela, para ela inclusive, e para pessoas que também têm interesses como ela. Olha, tem muita gente fazendo coisa boa. Aqui no Brasil tem muita menina fazendo coisa boa. Tem Bianca Pinheiro, tem Rebeca Prado fazendo coisas muito legais de HQ, tem Germana Viana fazendo coisas legais de HQ. Lá fora a gente tem a Kamala Khan, que é de Willow Wilson, que escreve. A gente tem a fase da Capitã Marvel, que foi da fase da Kelly Sue DeConnick,
que foi quando a Capitã Marvel, na verdade, ressuscitou, né? Ela meio que fez né? Empoderou a Capitã Marvel, né? Que agora vai sair o filme em breve, espero. Que saia, na verdade, o primeiro filme da Marvel protagonizado por mulher, solo, né? E eles estão baseando justamente a Capitã Marvel do filme na fase da Kelly Sue DeConnick. Esse próprio HQ que eu citei, a Beach Planet, também é da Kelly Sue DeConnick, ela é incrível. A Gayle Simone é incrível, ela escreveu Mulher Maravilha, escreveu Batgirl, escreveu Mulher Gato. Então assim, Sônia, é verdade. Então ela escreveu muita coisa. Então hoje tem muita coisa na parte de HQ alternativa tem a própria Alison Bechdel, que é incrível. Tem Melinda Gabe, que é a mulher do Alan Moore, que escreveu Lost Girls, que é incrível na HQ. Então assim, tem muita mulher escrevendo coisa boa. Muita mulher escrevendo. Tem, assim, se você pegar uma fase mais antiga, por exemplo, nos anos 80, a gente tem a Innocent, que escreveu O Demolidor, uma fase super interessante, é uma mulher roteirista, e ela só fazia o Demolidor se fuder muito. A gente vê um pouquinho de vingança. Aquelas autoras que escreveram em parceria também com o Neil Gaiman, né? Jill Thompson. Ah, sim, os Perpétuos. Sim, incrível. Esse é uma pegada mais infantil, né? Mas é lindo, E acho que eu não me lembro agora o nome, mas uma HQ também um pouquinho mais recente do Gaiman. Você também é... How to Meet Girls and Parties. Isso, exatamente. Então, na verdade, essa HQ não é com mulher. Ele escreveu sozinho. Ele foi sozinho? Foi sozinho. Ah, tá. E quem ilustrou foi o Moon e o Ba, os gêmeos. Certo. Premiados pra caramba. Premiados né? pra caramba. Mas assim, as mulheres são protagonistas. Né? Na verdade, se chama Como Conhecer Mulheres em Festas. É incrível, é incrível. Vai sair esse ano pela Zarabacana. Na minha memória, ele tinha escrito em parceria com mulheres. Não. Porque eu vi muitas Fábio mulheres Muro da elogiando Belma. também, inclusive. Né? Então, justamente porque é um conto do Gaiman, na verdade, adaptado, e ele pôs as mulheres como protagonistas. E aí as mulheres super amaram, né? Na verdade, as mulheres amam o Neil Gaiman, todo mundo sabe disso. Porque Sandman é muito, muito, muito sensível, né? E, na verdade, quando o Sandman surgiu nos anos 80, ele foi o contraponto dos heróis hipersexualizados e das mulheres gostosonas na capa, né? Então, foi uma alternativa que as mulheres encontraram de fugir daquilo. E por isso as mulheres amam tanto o Neil Gaiman, porque elas se viram ali. Ele foi um dos primeiros caras que colocou mulheres lésbicas, relação homossexual entre mulheres, mulheres que fizeram aborto. Incrível, ele tocou em aborto, ele tocou em homossexualidade, ele tocou em guerra de classes também, uma era muito rica, a outra era muito pobre, e mulheres diferentes, ele conseguia colocar mulheres diferentes numa mesma HQ, não era aquela coisa padronizada, né, da HQ comercial, Marvel DC, tipo, a mulher tem que ser fodona com os peitão desse tamanho, com o colônia enfiado na bunda e... Não é à toa que o Sandman é o padroeiro aqui do nosso... Então assim, o Neil Gaiman, ele conseguiu dar essa diversidade que a gente tem. Nós somos assim, uma é gorda, baixa, outra é alta, magra e loira, outra é careca, outra é negra, outra... E ele conseguiu fazer isso, não conseguiu, né? Ele simplesmente olhou ao redor, né? O que os outros não fizeram. Tem até a piada no Jogo de Você, que a menina entra numa comic book lá pra comprar o gibi lá pra menina que faleceu e tal. E aí o cara fala, o nerdzinho que atendia lá na comic book, fala, normalmente eu não vejo seios tão pequenos aqui, né? Porque ele tá se referindo às capas. Exatamente. A piada até se perde um pouco na tradução, e na nova tradução aparece melhor a piada. Exatamente. Ele tá se referindo às capas, né? Que ele E só outra vê coisa, peitão. ele só vê mulher em desenho, né? Isso. Ou seja, Normalmente exatamente. não viu uma real, nunca Isso, viu aí uma ele fez real. uma brincadeira dupla. Saiu um vídeo agora, genial, que é garotas reais tentando reproduzir poses de personagens de HQ. Sim, é muito engraçado. Você assiste, é impressionante. Você fala, a mulher precisa Ser de contorcionista. borracha, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá com o rosto virado pra frente, ela tá com o peito virado pra frente e a bunda também. Então, assim, como pode? É incrível. cubismo, né? O Picasso ali. Completamente. Fica orgulhoso. Então, assim, os caras conseguem deturpar completamente a anatomia humana pra conseguir colocar um bait ali na frente pro cara comprar. Então, assim, hoje isso um ilustrador que faz isso, vou avisar, amigo, tá ficando obsoleto. Porque hoje não rola mais. Eu me lembro como é que é o nome daquela personagem que
eu acho que deve ter alguma relação com o Superman, também faz muito tempo que eu vi isso. Poderosa. Que o uniforme dela tem uma abertura no peito e falava, não, porque ela não se sentia digna de usar o símbolo do Superman. Então ela fez um corte. Aí você fala, gente, é só não usar nada, entendeu? Mas. Com o uniforme todo branco, né? Resolvia? Ficou uma janela, assim. Não, e o peito dela desse tamanho. Exato. E ela chama Power Girl. Mas posso fazer uma pergunta? Claro. Mas, por exemplo, assim, hoje em dia você não acha que mesmo esses personagens femininos, essas heroínas que são retratadas com a exposição do corpo de forma atlética ou mesmo gostosona, eu quero acreditar que tem ali agora, hoje em dia, uma intenção de demonstrar força e empoderamento. Sim. Você vê alguma diferença, por exemplo, né, falando desse estereótipo, do traço do desenho dessas personagens feitas por um homem e por uma mulher, nessa intenção, por exemplo? Sim, eu vejo. Mas existem muitos homens que estão desenhando mulheres agora decentemente. Isso é incrível, né? Quem levou um sabão virtual outro dia foi o desenhista da Iron Heart, que é, na verdade, a menina que é pupila do Iron Man, né? Agora, que ela chama Iron Heart, que é a Riri, que é uma adolescente negra que é super dotada, na verdade, e é tão genial quanto o Tony Stark. E a capa que o J. Scott Campbell tinha feito dela, a primeira capa, era mega sexualizada, mega. Incitava até a pedofilia. Você olhava aquilo e falava, não é uma adolescente de 15 anos. Era uma capa, né, ela com a barriguinha aparecendo, toda segurando o capacete do Iron Man, assim, toda, né, toda sexy. É uma que tem um Black Power, bem legal. E aí, depois de tanto falarem, putz, tá horrível, blá, 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 por que você tem que mostrar a barriga dela? Tem que mostrar a barriga? Por quê? Por quê? Por quê? Aí o cara fez uma muito bonitinha, ela sentada assim, igual uma adolescente, segurando as pernas, segurando o capacete, e mudou o traço também, não ficou aquela coisa adulta, ficou uma carinha de cartoon, né? E ela segurando. Meu, a menina tem 15 anos, cara. Claro. Então, assim, tem que se refletir. Agora, você falando isso, por exemplo, eu pego como exemplo a minha personagem predileta, que é a Electra. A Electra é uma ninja. E é a ninja mais pelada que existe na face da Terra. Não tem por que ela vestir aquela roupa. E outra coisa, uma ninja que usa vermelho. Que eu saiba, os ninjas tinham que passar despercebidos. E ela é a única que consegue ir de vermelho e pelada no lugar. Tipo, se era pra chamar atenção, ela conseguiu, né? Completamente antagônico ao que era pra ser um ninja. E agora, a Electra recente, por conta da série, os caras viram. Os caras não iam colocar aquele visual da HQ na série. Ia ficar ridículo, até porque nem o Demolidor tem o mesmo visual da HQ na série. Ele foi muito mais aclimatado a um visual urbano, ele é um vigilante urbano e tal. Eles colocaram ele como um uniforme possível, né? Colocaram um uniforme possível nele. E a Electra foi a mesma coisa, ela usa tipo uma gola que ela põe até aqui como uma ninja. Gente, é óbvio, um ninja fazia isso. Usava uma roupa preta e até aqui ficava só o olho de fora. E aí, nas HQs isso também mudou, ela tá com um uniforme que cobre ela. Que condiz mais. Que condiz. E outra coisa, como que uma mulher vai conseguir lutar daquele jeito? Outro exemplo, que é crasso, a Sonja, Red Sonja, foi parceira do Conan durante muito tempo, ela é uma guerreira. E ela usava o quê? Um biquininho de malha. Claro, né? Vampirella, exatamente. Vampirella até tem porque ela tem a coisa da sedução, ela tem o poder da sedução, então faz parte do poder dela, sei lá, aquela coisa toda. Mas a Sonja não tinha, porque ela era uma guerreira, né? Digamos, como se fosse medieval, não tem nada a ver com medieval, porque ela nem é do nosso mundo, mas é como se fosse medieval, ela tinha que usar uma armadura, caramba, claro. Né? Aí os caras falam, mas o Conan também usava uma tanguinha, mas né, mas a mulher comprava HQ pra ver a tanguinha do Conan? Não, só o macho comprava HQ do Conan. Mas essa né? mudança, você acha que tem... Exatamente, punha Conan com armadura. Você acha que essa mudança também tem a ver com o fato das mulheres entrarem nesse mercado, muito. Começarem a desenhar? Isso passou essa isso mudança tem totalmente a ver depois disso? Porque eles se descobriram o mercado, eles descobriram o mercado, eles estão perdendo dinheiro se eles não fizerem isso, perdendo dinheiro, simplesmente jogando pela janela. Foi a mesma coisa o caso do bonequinho da Rey quando saiu Star Wars. Star Wars teve protagonista feminina encabeçando, não que não houvesse, a Leia sempre foi uma baita de uma personagem em Star Wars.
né? A Amidala, um monte de gente. Até depois nas animações tem muita mulher, né? A Shokaman, um monte de gente. Mas a Rey foi a protagonista, cara. Ela é a Jedi. A gente sabe que ela é próxima ao Luke Skywalker. Ninguém revelou, mas a gente já sabe. Já tá lá no clima. Quando ela surgiu como protagonista, os fãs de Star Wars piraram, odiaram. Falaram, imagina, ela não pode ser uma mulher. Blá, blá, blá. A Mattel não fez bonequinhos da Rey. Sabe por quê? Porque na cabeça da Mattel, quem compra bonequinho é homem. E o homem não ia brincar com o boneco da Rey, porque ele brinca só com o bonequinho de homem. Gente... Seguraram até o último minuto, os fãs acreditavam que o Jedi ia ser o... Na verdade... O trailer foi construído de uma maneira que a gente ia ia ser o fim. Exatamente, até ia ser o fim. Os fãs acreditavam até o final que quem ia ser o Jedi não acreditavam que ia ser a mulher. E eu falava, fim, pegando aquele saco de luz lá todo tremendo lá, falei, não é ele de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Por pressão das fãs, nas redes sociais, mandaram carta pra Mattel, falaram um monte, blá, 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 blá. Eles fizeram o boneco da Rey e fizeram, e vendeu. Até mas fizeram acabou. nas coxas, não Acabou. Fechado. Então, na verdade, porque tiveram que fazer rápido, porque a galera tá pressionando de uma forma e acabou. Não acho em nenhum lugar o boneco da Rey agora. Agora tem, né? Porque eles fizeram um toque de caixa. Mas na época que saiu, não. Então tudo por isso, né? Isso a gente se dá por conta da internet também. A internet é essa ferramenta pra gente ir lá e pleitear. Isso é muito legal, esse background, quase in loco, né? Da voz, né? Da voz, da voz do consumidor, da voz de quem consome cultura nerd. As mulheres ficaram putas da vida. E os homens também, porque eles também queriam brincar com a Rey, caramba. Eu vou colocar aqui uma pergunta então do Ramiro. Pode pôr. Também. Eu vou tentar elaborar um pouco a minha pergunta, mas eu tenho várias, mas começando por esse ponto da... Se o fato da gente estar sendo, se realmente vende tanto assim agora, hoje em dia, essas mulheres nos quadrinhos, que realmente é o que vende. Só que quando no começo vocês estavam falando sobre a parte de mulher, antigamente tinha muito essa opressão por ninguém levava a sério que mulher gostava de quadrinho, de qualquer coisa. Isso, na verdade, também era uma coisa que acontecia para os dois lados, porque, como uma vez até eu vi o Cid falando, acontecia muito de você, independente de quem você fosse, você falasse que você gostava de uma coisa, era assim, você gosta de Black Sabbath? Me fala tal música que ele fez em tal ano. Sim, porque a gente falou que na música isso acontecia direto. Na cultura gótica isso acontece quando direto. Quando a gente traça o paralelo para... Na minha visão, quando a gente traça esse paralelo para cultura nerd, pra cultura geek, o que acontece? A gente tem muito hoje em dia, por causa do boom da internet mesmo, aconteceu o seguinte: antes, a maioria das pessoas que eram realmente muito em cima que eram muito em cima desse mundo, eram pessoas que realmente eram fãs, porque elas tinham que ir atrás dessa informação de vários jeitos, elas precisavam se dedicar para aquilo. Né? Não tinha como você gostar meio que casualmente de... Sim, não caía na tua mão. Não era assim fácil. E por causa disso, com o boom da internet agora, esse público acaba levando, infelizmente, desmerecendo o valor das mulheres. Quando você vê acha que é poser. Quando você vê um artigo escrito por mulher, qualquer coisa, o pessoal não leva a sério um artigo. Que acha que começou a ler ontem. Porque acha que a mulher começou ontem. Por mais que tenha muito, só que o pessoal meio que esquece que também tem muito homem que começou ontem e quer falar. Exatamente. Na verdade, eles pegam muito mais pesado com a mulher, né? Eles pegam mais pesado com a mulher. Parece que tem que saber muito mais que o homem. O cara fala assim, eu gosto do Homem-Aranha. Legal, também gosto do Homem-Aranha. A menina fala, eu gosto do Homem-Aranha. E qual foi a primeira namorada dele? Que não sei o quê. Quem escreveu primeiro? Quem criou? E quem não sei o quê? Fala, mas ela tem que provar. Tem que provar que ela... O meu ponto aqui é, todo mundo acaba, se você entra numa comunidade de alguma coisa, você acaba tendo que passar por essa jornada, essa prova. Opa, eu gosto mesmo. E mulheres têm isso muito pior. Mas eu acho que você concorda que tem um paralelo isso com o fato do estereótipo do geek. Que é aquele estereótipo, quando você pega um filme que tem essa tal... o cara gordinho, de óculos, que ficava em casa além de... Isso era uma coisa muito que a sociedade acaba implicando. E se esse paralelo você acha que tem a ver com o fato de hoje, por ter crescido tão rápido esse boom de heroínas bem feitas, mulheres, todas essas coisas,
se também muito do negativismo que está tendo é nesse paralelo da sociedade ter colocado como estereótipo, o público hit aquele cara que ninguém gosta, que ninguém não sei o quê. Aí esse cara começou a ter um pouquinho de voz agora, e junto com esse boom, a internet é uma coisa que um ano na internet vale 30 no mundo real. Então esse cara acaba se sentindo acuado, então ele pensa assim, mas meu é isso Deus, mesmo. o meu mundo está sendo invadido por todo mundo. O que antes eu era bom nisso. Meu mundo está sendo invadido por eu era bom nisso, era aquela coisa, eu era bom nisso, eu me destacava nisso. Agora todo mundo sabe, todo mundo sabendo do que eu sabia. Como assim? Não pode, né? É aquela coisa que antigamente quando a gente ficava super feliz, que era aquela coisa underground, que só a gente conhecia, e de repente todo mundo passou a conhecer aquela banda, e você fala, agora é virou moda, que droga. Carne de vaca. Carne de nem vaca. lá quando saiu o filme, esse é o Doutor Estranho, o pessoal fala, um mês atrás não tinha fã do Doutor Estranho, agora todo mundo conhece. Exatamente. Mas assim, Porque a gente... não tinha pro mainstream. Mas isso é legal, mas isso que é legal. Gente, a cultura precisa ser disseminada. Você não pode trancar ela dentro do negócio e né, dentro de uma caverna e falar que essa cultura é minha, ninguém vai mexer. Aí não vende e acaba, né? Exato. Porque É nocivo para a própria cultura, Pra para a própria produção. cultura. Se não você renova quer que o quadrinho continue existindo, você tem que disseminar quadrinho. Então não importa se você começou a ler ontem. Não tá nem aí. Começa. Entendeu? Você começou ontem e vai te levar. Exatamente, daqui 5 anos você não começou mais ontem. Você já tem 5 anos e tá lendo quadrinhos. Então é diferente. Queria até eu poder começar ontem, porque aí ia ter um monte de coisa pra ler. Eu Foi também, muito exatamente. complicado aí pra trás. Sentir o gostinho Ia da novidade ler de sempre novo. pela primeira vez. Ia ler. Então assim, isso é incrível. Eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei a ler mesmo, aprendi a ler com quadrinhos. O primeiro quadrinho que eu li foi Heróis da TV, uma história de super-homem. E eu nem gosto de super-homem. Heróis em ação, então. Heróis em ação, porque TV era da Marvel. Heróis em ação é uma história de super-homem. E eu comecei a devorar, mas eu tive o quê? Eu tive o fomento dos meus pais, porque meu pai trabalhava na Abril na época. E ele trazia caixas pra mim. Toma, já que você gostou, toma. Eu me alimentei daquilo, que era só o que eu tinha em casa, eu amava. Então por isso que eu tenho conhecimento bastante. Você roubou uma pergunta que eu ia fazer pra você. Porque normalmente as meninas começam a ler quando... Normalmente, assim, agora não, né? Mas as mais antigas começam a ler porque meu namorado lia, meu irmão lia, não sei o que e tal. E a minha pergunta pra você era como você tinha começado. Porque você fugiu desse... Então, eu comecei, né? Eu sou, na verdade, algumas pessoas sabem minha história de família, mas eu sou filha adotiva. Quando eu fui morar com meu pai, eu já estava grande. E ele trabalhava na Abril, né? E aí ele começou a me dar quadrinhos e ele desenhava para Abril, né? Então eu acompanhava, ele fazia arte final, do Conan, ele fazia algumas coisas bem legais. Ele trabalhou na Maurício de Souza Produções também, então eu acompanhei tudo isso. Então eu cresci meio que nesse meio, com quadrinhos na minha vida, né? Não consigo me livrar deles. Eles estão lá. E aí eu comecei nesse meio, mas assim, eu falo para todas as meninas, não importa quantos anos você tem, comece a ler. Entendeu? Você pode ter mais. Eu tive esse benefício de ser filha de um cara que mexia com quadrinhos e eles estavam todos à minha mão. A minha filha também tem esse benefício, mas ela nem gosta, ela prefere jogar videogame. Olha, então só pra gente. Você quer fazer uma última? Uma última. Tá. Quando a gente. Que essa era a parte que eu mais queria perguntar, quando a gente estava falando sobre o Coringa, que é sobre o relacionamento do Coringa com a Arlequina, como que é uma coisa que o pessoal entende muito errado. Eu sou muito a favor de qualquer universo que eu gosto muito de reinventar. Eu acho legal quando as pessoas se reinventam, tentam refazer um herói de algum jeito, algum coisa do tipo. E quando você está no relacionamento do Coringa com a Arlequina, é uma coisa que você vê a dinâmica de como funciona a mente do Coringa. Porque muitas pessoas tentam defender como um relacionamento amoroso usando que o Coringa é um cara que ele tem um problema psicológico, ele sofreu muita coisa, por isso que ele é daquele jeito. Mas realmente não é assim que funciona, não é porque ele vê daquele jeito que ele... então ele é realmente um romance, ele gosta daquilo, ele não gosta. Mas os dois personagens, eles trabalham isso, mesmo sendo essa diferença. E quando a gente vai... Você acha que você acha que é justo para DC ou para qualquer outro que tem esses paradigmas que se trata de romance mal,
mal resolvido entre heróis ou vilões, você acha que é legal uma reimaginação do personagem? Refazer aquele personagem? Tipo, fazer um universo onde o Batman tem um Coringa, que esse Coringa, ele realmente gosta da Arlequina? Você acha que isso... Transformar a essência do personagem para se adequar a esse existir um novo Coringa formato. que consiga ser ruim sem perder o A personagem Marvel do fazia Coringa, isso direto gostava. com os What Ifs, né? Lembra aqueles e se? E se, tal coisa. Tal coisa. Na verdade, mudar isso. Eu acho que sim, mas isso depende disso ser canônico e fazer parte de uma cronologia do herói, do personagem, no caso, ou não, pode ser uma realidade alternativa. Se for uma realidade alternativa, numa outra... É incrível que nunca tenham feito. Né? numa outra dimensão, alguma coisa assim, mas aí o Coringa deixa de existir, né? Porque o Coringa foi curado. Se o Coringa começa a amar, ele foi curado. Acabou o personagem. Acabou o Já personagem. fizeram isso uma vez, sem Arlequina. Né? Ele se apaixona e ele esquece que é o Coringa, se apaixona e fica um tempo vivendo uma vida normal. Viu? Pronto. Mas ele, assim, pelo personagem que ele é um psicopata, monstruoso, blá blá blá, ele nem é capaz de amar, ele não consegue, não tem esse registro de amor na CPU dele, na memória. Agora, para fechar, eu queria fazer uma última pergunta aqui. Nem bebi Tira- cerveja. Eu tenho uma ainda também pra Tem isso. uma também. Tirando nossa paixão mútua pela Elektra, que é a minha personagem feminina preferida, sempre foi desde pequeno, quando eu comecei a ler o Demolidor. Uma outra personagem feminina que eu gosto muito é a Jessica Jones. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco da Jessica Jones, tanto da adaptação da série, que foi uma adaptação, na minha concepção, muito boa da personagem. E esse fato dela ser uma personagem que já está num outro extremo da jornada do herói, né? Ela já está destruída, ela já foi heroína e deixou de ser heroína, e ela tá, sabe, ela Tá de bode de ser herói, na por verdade. ser heroína e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho tanto da série quanto da própria Jessica Jones nos quadrinhos. Engraçado assim, a Jessica Jones nos quadrinhos, ela passa, na verdade, quando ela foi publicada lá em Marvel Max, eles também já começaram com ela no fundo do poço, assim, já meio de saco cheio de tudo. E aí a história foi sendo contada aos poucos, meio com um mosaico de coisas que foram sendo montadas. Hoje a gente sabe por que ela tem poderes, né? Por que ela ficou órfã, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Não vai, né? Mas hoje a gente sabe, pelos quadrinhos a gente sabe que tudo está encaixado e que foi obra de uma pessoa, né? E que criou praticamente a Jessica Jones. Na série, eu achei, o foco não foi nem ela ser heroína. A série, o foco foi ela lutar contra o abuso do Killgrave. E isso foi muito foda. Eles fizeram de uma forma muito incrível. Eu ouvi muita gente reclamando de Jessica Jones, que esperavam mais porradaria, que esperavam, eu quero uma série de heroínas, mas a Jessica Jones é quase uma anti-heroína. Ela tá no limite, né, de ser uma anti-heroína. Exatamente, ela sabe aquela pessoa que tá assim sentada, ela vê tipo uma pessoa ser roubada, ela fala, puta merda, sabe, ela fica naquele dilema se ela ajuda ou não. Ela sempre fica, ela fala, não, putz, não, tá bom, vai, entendeu? Que é como uma anti-heroína estaria cagando, falando, não quero mais, que se foda. Mas a Jessica Jones fica naquele dilema de, tá bom, eu vou, né? Ela tem aquilo dentro dela, ela tem um ímpeto de ajudar o outro, ela ainda tem. Mas ela tá de saco cheio, né? Porque a vida dela realmente foi uma sequência de desgraça, né? A vida dela foi uma sequência de desgraça, então ela tá meio de saco cheio da vida, de tudo. E o que ela passou com o Killgrave foi uma coisa que deixou memórias indeléveis nela, né? E cicatrizes Que é um indeléveis. nível de abuso Um nível de absurdo, abuso porque é psicológico, exatamente, que vai ficar grudado pra sempre na cabeça dela. Ela tem flashbacks desses abusos, então é muito difícil. É muito difícil. E a luta da Jessica Jones é uma luta humana. Então isso que é incrível, né? Por isso que as mulheres se identificaram tanto com Jessica Jones. Porque realmente, se você passa por um relacionamento abusivo, as cicatrizes que ele deixa são indeléveis e você vai levar pra sempre aquilo ali. E outros relacionamentos que você vai ter vão sofrer vai também. sempre vir à tona. Vai vir à tona, vai doer, vai sangrar, a casquinha vai cair e tudo de novo. E a Jessica Jones, é o que acontece com ela. Né? Tanto é que ela reluta, inclusive pra falar pro Luke Cage que ela gosta dele. Ela não quer se envolver, né? Por quê? Ela vai se envolver e o único registro que ela tem de envolvimento é do Killgrave, que o cara implantou nela. Não foi nem desejo dela. Foi ele que quis que ela se apaixonasse por ele. Porque ele era um cara, então, super possível. Né? Então, assim,
A Jessica Jones é uma heroína fora da curva. A parte de tudo. Ela é super humana, na verdade. E mais tarde vão mostrar ela como mais heroína com poderes, principalmente agora na série dos Defensores, onde ela vai mostrar uma Jessica Jones mais confiante, né? Que ela já se livrou do Killgrave. Dizem que parece que ele vai voltar, não sei, né? Eu espero que não, pelo amor de Deus. O cara morreu de morte morrida ali. E a gente ficou torcendo. Então assim, agora com Defensores é que vão mostrar a parte heróica da Jessica Jones. Mas até então ela foi apresentada como uma heroína super-humana. Que o público não entendeu o conceito, por isso que não gostou. Ela tinha poderes, mas isso é incrível. Sabe o que é incrível? Ela tinha poderes e esses poderes não ajudavam em nada. Nada. A luta que era dela. Ela continuava vulnerável. Exatamente onde o Killgrave atuava. Exatamente, que era psicológico. Então assim, os poderes dela não a beneficiavam no que ela precisava. Então, gente, dessa vez, assim, eu acho que a gente estourou um pouquinho mais, né, do que normal o tempo, assim, mas poxa, eu fiz questão de ir dando quadro porque tava muito legal, assim, obrigado mesmo pela presença, pelas perguntas, pela interação, assim. Eu também vou ajudar a estourar mais um pouquinho, né, acho que tá muito bom o papo, não tem por que a gente ficar se preocupando com minutos, mas eu colocaria então uma última questão, já também, assim, pensando que, poxa, se a gente está falando de evolução, se a gente está falando de formas diferentes de enxergar, né, de respeitar e de dar espaço para as pessoas, não que as pessoas precisem de autorização para conquistar os espaços, né, mas acho que muito do que a gente vê acontecer hoje é mérito muito das mulheres, não é alguém que chegou e falou, poxa, eu vou dar uma chance aqui, eu vou abrir espaço para testar. Não, acho que tem muita gente boa produzindo, né? Eu conheço, assim, uma série de personagens também que me acompanharam e, poxa, eu me lembro muito de quando eu li a Orquídea Negra, por exemplo, pela primeira vez, que foi, assim, um choque, sabe? Eu comentei da Foxglove, eu lembro que, assim, eu comecei a ler a Foxglove, assim, no Sandman, e eu voltava, falei, não, eu vou ler de novo. Eu voltava, eu lia, eu voltava e falei assim, gente, isso tá perfeito, sabe? A própria morte também, né? A própria morte. A minissérie da morte The High Cost of Living, né? É premiado de personagens femininos fortes. A Desejo é uma personagem feminina forte. Feminina e masculina mesmo. Ela é andrógena, totalmente, ela é fluida. É fluida. Gender fluid. Gender fluid. Ali, o Gaiman já criou um gender fluid nos anos 80. E assim, mas assim, eu acho que é claro que isso não resolve as coisas. Eu acho que ainda existe muito, né, pra gente aprender, pra gente evoluir. E eu queria perguntar pra você, assim, como fã de quadrinhos, como profissional do universo dos quadrinhos, como mãe de uma leitora de quadrinhos, como que você gostaria que estivessem as coisas daqui, digamos, a 5, 10 anos? Acho que antes de tudo, eu gostaria que a própria cultura dos quadrinhos fosse uma cultura massificada, como é nos Estados Unidos, por exemplo, estabelecida, né? Porque isso ajudaria muito o mercado e, por consequência, ajudaria muito mulheres que fazem parte desse mercado, né? Porque hoje em dia não vale a pena você ser profissional de quadrinho, gente. Essa é a verdade. Não vale. O quadrinho não vende. Não vende aqui. Então, assim, o que eu gostaria realmente daqui 10 anos é que todo mundo gostasse de quadrinho. Que eu chegasse na padaria e o padeiro, quando me desse pão, falava, pô, eu li aquele quadrinho lá, tipo, caraca, é isso que eu queria. Hoje eu ainda consigo conversar um pouquinho, assim, o cara que me vende pastel na feira é fã da Marvel e ele vive me perguntando coisa. Ele lê e fala, nossa, eu li uma HQ outro dia, cara, que aconteceu isso. É uma super antiga. Eu falo, ainda vai mudar muita coisa, o fulano vai morrer, eu falo pra ele. Mas é incrível eu poder conversar isso com o pasteleiro, cara. Não é incrível? Imagina a gente poder conversar isso com motorista de ônibus. O cara lê quadrinho, o cara sabe, o cara se inspira.
E é isso tão que eu quero. naturalmente quanto conversar sobre futebol. Exatamente, quando tu conversar sobre futebol. E é uma mentalidade exatamente ao contrário daquilo que a gente falou no começo, de pegar a cultura e querer colocar na caverna e uma guardar, caixinha, né? Não, você sua. quer pelo contrário, e é o que a gente compartilha, quer mais pessoas conversem, Exatamente, conheçam. que seja disseminada, que a cultura seja disseminada para que o mercado se abra e que mulheres se mostrem cada vez mais. Eu acho que tem que ser esse benefício tem que ser para todos, não estou falando que só mulher precisa. É que realmente... É uma consequência. Uma consequência, mas é que realmente a gente sabe que a corrida para a mulher é aquela coisa, né? Vocês estão aqui e a gente está aqui. E a gente tem que chegar no mesmo, né, lugar que vocês. A gente está sempre atrás, porque é uma cultura patriarcal. São desiguais, né? Porque é uma sociedade patriarcal, a gente sabe disso. Então, assim, o homem sempre sai na frente. Né? Eu estava explicando outro dia o que era a cultura patriarcal para minha filha. Eu fiz exatamente, usei essa alegoria. Uma corrida de 100 metros rasos, o homem tá aqui e a mulher tá aqui. E ela tem que ganhar junto com ele. Então ela tem que correr muito mais rápido que ele para conseguir chegar. Aí ela falou, nossa, entendi agora, mamãe. Entendeu? Aí ela entendeu. E é isso mesmo. Nós estamos muito atrás de vocês em muitas coisas. Então, assim, eu acho que a massificação da cultura nerd, de quadrinhos principalmente, vai beneficiar todo mundo, inclusive as mulheres. É isso que eu espero. Acredito que nada melhor do que ouvir também o que vocês têm a dizer para a gente poder de alguma forma se preparar para colaborar também. Né? Eu queria também que na verdade... É preciso entender, né, primeiro, ouvir, se colocar no lugar. Exatamente. Né? Então... Assim, eu não tenho nada contra homens escrevendo sobre mulheres. Existem homens incríveis escrevendo sobre mulheres. Né? Tem aí, por exemplo, Rat Queens, que é uma HQ incrível, que é escrita por homem. E assim, é super diversa, tem mulheres de todos os tipos, formas, sabores e cores. E é um cara que consegue representar legal o universo feminino. O Gamer pode também. O Gamer pode, meio gamer, meio gamer. Então assim, não tem essa coisa de só vou ler coisa escrita por mulher, né? E outra coisa também que eu falo para as meninas é, se você quer assim, o seu gibi não vai vender só porque você é mulher. O seu gibi vai vender porque você é boa. Então não adianta você só ser mulher. Seja boa no que você faz. E aí seu gibi vai vender. Para mulheres e para homens. Entendeu? E aí você vai se sentir representado. Então não adianta falar, mas eu sou mulher, compra meu HQ. Não, meu, você vai olhar, é uma bosta. Não tem representatividade, não fala pra ninguém, é ruim, é feia. Não é assim. Então vai estudar e vai fazer uma HQ e é super. E assim, o Minas Nerds, ele incita isso. A gente dá curso de HQ, de roteiro de HQ, a gente dá curso de desenho pra meninas, cursos ministrados por mulheres, o que é importante. Tipo, não é um homem que está ensinando você, é uma mulher que já está estabelecida no mercado. Agora, em março, a gente vai ter um curso com a Petra Leão, que é a roteirista do Mônica Jovem, na turma da Mônica Jovem, e ela vai dar um curso de roteiro através do Minas Nerds. Então, assim, eu acredito nisso, mulheres empoderando outras mulheres, né? Não um homem estando lá no patamar, acima do professor ensinando outras mulheres, mas mulher ensinando outras e que ensinem outras e outras e outras. E talvez daqui a algum tempo ninguém precisa explicar para a filha que na corrida a gente sai sempre atrás. Exatamente. E daqui a um tempo foi o que eu falo. isso, né? É isso que nós buscamos, né? E daqui a um tempo a gente não precisa criar, por exemplo, um bate-papo escrito mulheres nos quadrinhos, porque não vai ter. Fazer um bate-papo sobre quadrinhos e vai ser exatamente. meia dúzia de meninas então, falando. assim, eu falo, mulheres estão em todos os lugares. A gente fala sobre tudo, né? Infelizmente, ainda hoje a gente tem que, tem que falar, mulheres nos quadrinhos ainda são uma porcentagem que está crescendo, óbvio. Eu espero daqui a um tempo tirar essa nomenclatura, mulheres nos quadrinhos. Vamos falar sobre quadrinhos. Reconhecida, né? Exatamente. Já cresceu, já é enorme, mas não querem Não quer reconhecer. Então, assim, eu espero daqui uns 10 anos a gente não falar, vamos falar sobre quadrinhos e vai ter na mesa mulher falando, óbvio. Assim como vamos falar sobre física quântica, vai ter mulher falando. Não precisa mulheres na física. Não, meu, pô. Na minha alegoria sobre o negócio da opressão, que era o que segregava as pessoas, era justamente isso que eu estava querendo perguntar, que eu tenho muito vergonha. Mas o que eu estava querendo perguntar era isso, porque só existe essa segregação, a mulher só começa atrás porque a gente tem esse preconceito de que a mulher tem que começar atrás por causa que é como a nossa sociedade funciona. Quando isso mudar, é que a massificação, como ela falou, é o que pode ajudar muito isso a mudar. Porque a gente vai começar a poder falar com qualquer pessoa de igual para igual. Entendeu? A gente não vai se preocupar se a pessoa é um homem ou uma mulher. Sim, a mesma coisa, assim, não só a cultura nerd estão falando, se a gente for, vamos tornar a coisa ainda mais densa,
É conhecimento em geral, né? Quando aquela conhecimento jogadora de futebol, por exemplo, a menina ficou toda famosa, todo mundo começou a dar aquele boom nas mulheres que jogam futebol. A gente sabe que tem mulher que joga. Mas isso por conta da representatividade. Tem que ter uma que levante a bandeira e fala, caraca, ela consegue, eu também vou conseguir. Gente, a gente estourou apenas 20 minutos. É uma coisa pequena, assim, né? Mas é um assunto que é necessário, eu acho que é interessante e se vocês tiverem pelo menos um terço da curiosidade que eu tenho para conhecer mais e para entender mais, assim, eu acho que vocês devem ter também entendido por que a gente estourou um pouquinho. Né? Mas, o que seria legal, Cid, seria a galera participar, né, deixar nos comentários ali, inclusive, sei lá, o próximo tema de um bate-papo sobre isso. Exato. Né? Não tendo como mulheres, mas sobre quadrinhos em geral. Tipo, vamos falar sobre vilões, vamos falar sobre as maiores sagas das HQs, coloque aí o que vocês acham que é legal, porque estamos falando aqui. Assim, esse E bate-papo acessem o Minas Nerds. também, sem dúvida. www.minasnerds.com.br. E assim, como nós planejamos inicialmente fazer o bate-papo ao vivo, e isso não foi possível por algum probleminha técnico que aconteceu, a gente está colocando agora esse vídeo à disposição. Quem comentar, mesmo depois, vai ter nossa atenção. Então, se for no YouTube ou no Facebook, a gente vai estar atento para poder dar continuidade também a esse papo, por não ter conseguido fazer isso ao vivo, mas felizmente a gente tinha aqui, né, um quórum bacana para poder trazer essas diferentes visões, né? Agradeço muito então a presença de todos vocês, as perguntas, né? E Gabi, sem palavras para agradecer a sua participação, e espero contar com você para outras conversas também, tá? Gente, obrigado mesmo. E no próximo bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre obras raras e obras especiais, trazendo um pouquinho de informação bibliográfica, e a gente vai trazer um professor de biblioteconomia para explicar um pouquinho sobre o que está por trás dessas conceituações. Né? Então eu agradeço muito a todo mundo que conseguiu perdoar a gente, né, por não ter conseguido passar ao vivo, e fica um abraço e um convite já para as próximas também. Tchau, tchau.